E aí, rapaziada, vamos para a próxima aula, na prática, teoria outra. A gente estava trabalhando sobre os princípios do processo penal. Meu nome é Gismael. Nós falamos sobre a ampla defesa e os seus desdobramentos. E na primeira aula nós falamos sobre a autodefesa. E agora nós vamos falar sobre a defesa técnica, que é a defesa realizada por profissional legalmente habilitado, ou seja, pelo advogado ou pelo defensor público, não é verdade? E aí, o professor Guilherme Madeira, ele gosta de trabalhar que a defesa técnica, né, para que ela efetivamente alcance, né, os objetivos aí da ampla defesa, ela tem que ser observados 4 aspectos principais, né? Então vamos a esses aspectos. O primeiro aspecto é relacionado ao direito de o defensor, de o advogado, propor meios de prova, né? Você só exercita efetivamente a ampla defesa quando você tem o direito, a prerrogativa de propor para o juízo que sejam realizadas diligências para que sejam criadas, né, para que sejam produzidas as provas necessárias e importantes ao efetivo exercício da ampla defesa. Dentre essas provas, nós citamos a oitiva de testemunhas, a realização de diligências para a produção de provas tidas como irrepetíveis, a solicitação de geolocalização, né, de estação rádio base, por exemplo, em casos que acontecem muito, em casos de apuração com interceptações telefônicas, e o seu cliente simplesmente diz: olha, não, eu não estava naquele local no momento daquela ligação, eu não estava presente naquele local. Então é importante você solicitar a geolocalização das estações rádio base, né? Você também pode realizar requerimentos, né, de identificação de falantes, né, que é a perícia de voz. Você também pode fazer essa solicitação. Você pode realizar também a solicitação de diligências para a realização de exames grafotécnicos, exames de DNA, papiloscópicos, né? Exames de perícias, né? De reconhecimento. Isso é muito importante. Tem uma discussão interessante no STJ a respeito do reconhecimento fotográfico, né? O reconhecimento ele tem que ser aquele estabelecido pelo o Código de Processo Penal, não é? O reconhecimento fotográfico ele tem sido rechaçado aí pelo STJ, né? Muito embora exista ainda uma discussão a respeito do reconhecimento fotográfico. Então você tem que, para você efetivamente exercer a ampla defesa, você tem que ter o direito de propor meios de prova, né? Então você pode fazer isso peticionando nos autos. Você não precisa esperar após a instauração do inquérito, o oferecimento da denúncia, o juiz citar o seu cliente para você poder fazer requerimento de produção de provas, não, tá bom? Até mesmo no próprio inquérito você já pode solicitar a autoridade policial. É claro que no inquérito nós sabemos que você não pode de maneira alguma solicitar que a autoridade policial ela realize alguma diligência e a autoridade esteja obrigada a fazer isso, né? É claro que não. A autoridade policial vai verificar a pertinência da produção daquela prova, da produção daquele elemento de informação que você vai trazer para ele, e ela vai verificar se ela acha pertinente ou não, não é verdade? Mas você pode já solicitar diligências já durante o inquérito, e eu até aconselho que você faça isso, tá? Você, como um advogado diligente que você né, durante o inquérito, eu sempre digo que durante o inquérito, você sugere à autoridade, né? Autoridade policial, né? A realização de determinada diligência que possa ser interessante, né? Até mesmo para evitar um oferecimento de uma denúncia, né? Isso é importante, né? Para você e principalmente, é lógico, para o seu patrocinado, não é verdade? Então, o primeiro aspecto é o direito de propor meios de prova, né? E o segundo aspecto é o direito de obter, né, pronunciamento judicial motivado sobre a não admissão dos meios de prova, né, rejeitados ali pelo julgador. Acontece muito de você, principalmente na defesa preliminar, né? Na defesa preliminar, você solicita a realização de alguma diligência e o juiz simplesmente indefere a diligência, sob o argumento
de que você está protelando. Então eu sugiro aos colegas, né, geralmente os juízes, né, os magistrados, eles interferem falando, não, esse é um requerimento protelatório, não tem nenhuma relevância. Então infelizmente, né, nós temos que já na petição, no requerimento, você já tem que informar qual é a pertinência da produção daquela prova, para que aquela prova vai ser utilizada, qual a importância daquela prova, tá certo? Às vezes, muitas vezes, juízes, eles têm medo, eles temem que você posteriormente solicite aí um excesso de prazo, mas você já tem que deixar claro na sua petição, o seu cliente está preso, você tem toda plena consciência de que aquele pedido, né, aquela solicitação para a produção daquele meio de prova vai gerar ali, obviamente, vai gerar uma necessidade de maior tempo, né? E aí o seu cliente preso, você tem que, é claro, discutir com o seu cliente a respeito dessa situação, né, e fazer a análise, né, do custo-benefício, né, e já informar para o magistrado que você tem consciência de que o seu cliente está preso, de que a produção daquela prova, aquela diligência vai levar tempo, e isso não vai ensejar excesso de prazo, uma vez que foi você, a defesa, que realizou aquele requerimento, não é isso? Mas você tem o direito, né, e o magistrado tem por obrigação, nos termos do que estabelece a própria Constituição, né, salvo engano no artigo 93, né, de que o indeferimento tem que ser motivado, até mesmo para que você possa, com base, né, nesse indeferimento, mover, né, a jurisdição em segunda instância, eventualmente, impetrar um habeas corpus ou algo nesse sentido, né? Mas para isso você precisa que o indeferimento ele seja motivado, você precisa que o magistrado ele argumente juridicamente, né, por qual motivo ele está indeferindo aquela diligência, não é verdade? Até para possibilitar você recorrer dessa decisão eventualmente, não é isso? E aí o terceiro aspecto é o direito à prática de prova admitida. Não adianta o juiz também proferir lá o despacho informando que ele autoriza você a produzir determinado tipo de prova, realizar determinada diligência, se ele não te concede um prazo razoável, por exemplo, né? Ele tem que te conceder um prazo razoável para você conseguir produzir aquela prova. Concedo para que apresente determinada documentação em 3 dias. Você não vai conseguir fazer isso. Então ele tem que conceder um prazo razoável, porque senão ele impossibilita você, né, um prazo razoável para a produção da prova. Senão ele impossibilita que você efetivamente exerça sua ampla defesa, né? Não adianta ele só deferir a produção da prova. Ele tem que também, muitas vezes, em muitas situações, inclusive, a prova só pode ser produzida através de instituições oficiais, né? Você vai solicitar, por exemplo, que seja expedido um ofício para a perícia técnica da Polícia Civil ou da Polícia Federal para que seja realizada determinada perícia, né? Então ou para que sejam expedidos ofícios, por exemplo, ao Banco Central para você solicitar alguma informação relacionada a movimentações bancárias do seu cliente. Por quê? Porque você não tem prerrogativa, você não tem poder de requisição. Então você precisa que mover a jurisdição, e o juiz, né, o magistrado, que tem atribuição para requisitar essas informações para você produzir aquela determinada prova. E isso leva tempo, não é verdade? Então você tem que informar isso ao magistrado e já solicitar que seja disponibilizado tempo razoável, ou até mesmo o magistrado ele decide, né? E aí muitas vezes na própria decisão ele informa que aquela decisão ela serve, por exemplo, como uma autorização judicial para você ir até o banco, por exemplo, representando o seu cliente, solicitar ali um extrato pormenorizado, né, um extrato bancário pormenorizado ou algo nesse sentido. Você vai até a Receita Federal, por exemplo. Mas muitas vezes essas instituições elas solicitam para você um prazo para conseguir te passar essas informações. Então, por isso a importância
e você ter um prazo razoável, ser concedido para você um prazo razoável. Senão não adianta nada, é deferido o seu pedido, mas você não tem um prazo, você tem um prazo ínfimo para produzir aquela prova. Interessante, né? Que nesse momento aqui a gente já vê a questão da paridade de armas, né? Porque o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, né? Geralmente aí o inquérito ele tramita por longos e longos meses, né? Eles têm longos e longos meses para produzir provas, né? Elementos de informação. Eu não gosto desse termo de provas em se tratando de inquérito policial, eu prefiro dizer que são elementos de informação, porque provas elas só são produzidas quando são submetidas ao contraditório, né? Então, eles têm longos meses aí e todo um aparato, né, para poder produzir os elementos de informação, e você, na defesa preliminar, você tem apenas 10 dias. Então, já começa por aí, né, a desigualdade de tratamento. E o quarto aspecto, né, é o direito de manifestação pelo órgão julgador sobre a prova produzida. Porque acontece muito de você, como um diligente advogado, você produz prova oral, você produz prova documental, né? Até mesmo você contrata peritos, eventualmente, você produz ali uma série de provas, quando na sentença o juiz ele simplesmente ignora, simplesmente as provas que você produziu. Não raras vezes nós nos deparamos com situações dessa natureza, né? O juiz ignora completamente a prova. Ele simplesmente não menciona, em nenhum momento na sentença ele não menciona a prova produzida. Ele não fala sobre aquela testemunha, o que ela disse, né? Você, por exemplo, eventualmente conseguiu testemunhas de que houve uma invasão de domicílio pela polícia, né? E aí essas testemunhas vão ao juízo, informam essa situação e o juiz simplesmente ignora a existência dessa prova. Não, peraí, o juiz ele pode até condenar o seu cliente, mas ele tem que argumentar e combater aquela prova que você produziu. Ele tem que considerar essa prova, né? Esse é mais um aspecto da ampla defesa e é importantíssimo, até para você eventualmente, para proporcionar para você a possibilidade de você interpor uma apelação, né? Interpor apelação, discutindo, né? Discutindo aquele argumento utilizado pelo magistrado, né? Para inviabilizar ali para não considerar a sua prova, por exemplo, né? Ou algo nesse sentido. E nesse aspecto aqui eu deixo uma dica para os colegas, uma dica importante aos colegas, uma dica importante, que é o seguinte: quando você, vou colocar aqui, ó, uma dica importante, quando você se depara com uma sentença judicial, né, condenatória, e nessa sentença existe omissão, né, existe obscuridade, qual que é o caminho que você toma? Você maneja, né? Você maneja ali, vou colocar aqui, ó, maneja os embargos de declaração. Mas veja, muitas vezes, ao manejar os embargos de declaração, você vai conceder ao magistrado a possibilidade de ele corrigir o problema, tá bom? Então, muitas vezes, né, o nobre colega, né, ali no afã de tentar resolver o problema do seu cliente, tentar ali agir, né, da maneira correta, ele acaba cometendo um equívoco, né? Ele contribui para o magistrado corrigir o problema e aprimorar a sentença. Então, em algumas situações, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá bom? Mas em algumas situações é mais conveniente para você, é mais adequado para você, enquanto defensor, você já interpor a apelação diretamente e discutir essa omissão, que pode gerar eventualmente até uma nulidade, diretamente no tribunal. Você está me entendendo? Porque ao manejar os embargos de declaração, você pode estar fornecendo aí ao magistrado a oportunidade de corrigir o problema, de corrigir o erro, de sanar o problema, tá bom? Então pense muito nisso, observe isso, tá certo?
E aí, diante disso, nós também podemos trabalhar a questão da defesa técnica e muitas vezes acontece a colidência de defesa. E quando isso acontece? Acontece quando se verifica um conflito de interesses entre os patrocinados. Por quê? Muitas vezes os colegas, patrocinam a causa ali, muitas vezes são 2, 3 réus, e os colegas, eles patrocinam a causa de todos eles, mas não observam que pode acontecer um conflito de interesse. Por exemplo, de repente no interrogatório, um dos acusados afirma, não, quem cometeu o delito foi o fulano. Não, aí no interrogatório do fulano ele fala, não, peraí, quem cometeu o delito foi o cicrano, e você advoga para todos eles. Isso aí gera colidência, tá bom? Conflito de interesse. Isso gera infração ética e pode gerar até mesmo crime, tá bom? Toma muito cuidado com isso, de patrocínio infiel. Então, muito cuidado, tá bom? Para você não ser surpreendido ali no interrogatório do seu cliente, e aí acontecer a colidência de defesa. Isso pode gerar consequências graves para você enquanto advogado, né? E isso não significa que você não poderá patrocinar a causa de diversos acusados. Pelo contrário, você pode, desde que não haja conflito de interesses. Por exemplo, são 2 acusados, você está advogando para os 2 e um dos acusados imputa ao outro a prática do crime e se diz inocente. E, de fato, o outro acusado, ele assume, né? Ele confessa o crime e fala, não, realmente fui eu que cometi o delito, esse sujeito aqui não tem nada a ver, eu nem conheço essa pessoa, a polícia apareceu com essa pessoa lá de repente, não tem nada a ver, esse cara aqui não tem nada a ver, eu assumo a responsabilidade, fui eu que cometi o crime. Então isso aí não tem conflito de interesse, você concorda comigo? Não tem conflito aqui. Então nesse tipo de situação não tem nenhum problema você advogar por 1, 2, 3, 4, não tem problema nenhum, desde que não haja conflito, tá certo? Então tomem muito cuidado com isso, com a colidência de defesa. Interessante, se vocês quiserem, dá uma olhada nesse precedente aqui do STJ, o RHC 124996, interessante, tá bom? Então tome muito cuidado para vocês não incorrerem em infração disciplinar ou até mesmo em crime, tá certo? E aí vem a importância das nossas prerrogativas enquanto defensores, né? Por que é tão importante que o advogado ele tenha algumas prerrogativas? Por quê? Para assegurar a paridade de armas. Como eu disse anteriormente, o Estado, ele conta com uma série de instrumentos persecutórios, tá bom? Ele conta com uma série de instrumentos persecutórios. Ele conta com profissionais altamente qualificados, né? Uma polícia judiciária cada vez mais qualificada. Você tem investigadores de polícia, você tem delegados estaduais, delegados federais, você tem inspetores, você tem um corpo técnico qualificado, extremamente qualificado. Você tem tecnologia, o Estado tem muita tecnologia para apuração de crimes. Hoje você tem exames de DNA, você tem exames periciais, você tem a prerrogativa, né, de você acionar o judiciário para conseguir uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário, tá certo? Então o Estado ele tem diversos instrumentos persecutórios e para você fazer frente a isso de maneira minimamente razoável, você tem que ter algumas prerrogativas que te protegem, tá bom? Nós sabemos que os ministérios públicos aí, eu tenho certeza que os colegas, com certeza, já frequentaram repartições no Ministério Público e você acha que você está num país de primeiro mundo, você tem um corpo técnico extremamente qualificado, você tem assessores, né? Eles são muito bem assessorados, eles têm diversos instrumentos e muita tecnologia. Nós temos os grupos especializados, né? Os GAECos, aí, né, que são os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. Eles contam com troca de informações entre as polícias militar, polícia estadual, polícia civil, polícia federal. Então existe toda uma instituição, tá bom? Com instrumentos persecutórios altamente qualificados. E além de tudo isso, eles têm poder de requisição. O promotor de justiça ele tem poder de requisitar informações a diversas instituições, da mesma forma o delegado de polícia. O advogado não tem nada disso, nós não temos essas prerrogativas. Tá certo? Então vocês estão verificando aí o quão difícil é a advocacia, principalmente em relação à advocacia criminal. Porque eu sempre digo que a advocacia de qualidade,
O advogado, ele tem que ir a campo, colher informações, colher provas, não é? Porque nós não detemos esse corpo técnico, nós não detemos essas prerrogativas, esse poder de requisição, essa tecnologia, nós não temos isso, né? Nós temos polícias aí que hoje dispõem de viaturas altamente tecnológicas, dispõem de drones, tá bom? Eles têm helicópteros, eles têm tudo isso, tá certo? Então, para nós fazermos frente a isso de maneira minimamente razoável, nós temos que ter as nossas prerrogativas protegidas. E quais seriam essas prerrogativas? Eu citei algumas aqui. Por exemplo, está lá no artigo 7º, você é advogado, parágrafo 2º, artigo 7º do Estatuto da OAB, você tem que saber isso de cor, tá bom? Dentre algumas prerrogativas, as mais importantes, eu citei aqui, ó, a inviolabilidade do seu escritório, não só do seu escritório, né, mas também das suas correspondências, né, dentre outras coisas, né, da sua pasta ali, da sua pasta de trabalho, dos seus documentos, tá bom? Eles são invioláveis, só podem ser objeto de análise, né, mediante aí uma ordem judicial com acompanhamento de um representante da OAB, né? Pode acontecer de ser expedida uma ordem judicial de busca e apreensão para um escritório de advocacia? Pode acontecer, mas desde que, né, sejam observadas todas as prerrogativas do advogado, principalmente o acompanhamento por um representante da OAB, né, naquele momento, né? O direito do advogado tem de se comunicar reservadamente com seu cliente em qualquer ocasião, tá bom? Seja em prisões militares, prisões civis, né? Sem procuração, não há necessidade de procuração, tá bom? Então você tem também essa prerrogativa, o livre acesso a repartições judiciais, não só repartições judiciais, mas repartições policiais também, né? Você tem o livre acesso, né, a fóruns, a tribunais, tá bom? A prerrogativa de examinar autos de processos judiciais, administrativos, né? Mesmo sem procuração, é lógico, né? Aqueles que não estão tramitando em segredo de justiça. Se tiver em segredo de justiça, tem que ter uma procuração com poderes específicos, né? A súmula vinculante número 14, ela garante essa prerrogativa, né, ao advogado para fazer a análise de inquéritos policiais, né, de investigações que já foram realizadas. E aqui eu deixo uma dica para os colegas também em relação a essa questão. Já aconteceu comigo, tá bom? No início da minha carreira, uma dica importante. Anotem isso, tá bom? Quando você estiver numa delegacia solicitar a cópia de um inquérito para a autoridade policial, observe, e a autoridade fornecer para você as cópias, observe se o inquérito, se aqueles documentos estão numerados, tá bom? Se todas as páginas estão numeradas. Por que isso, Gismael? Por que isso é importante? Olha só, é muito importante porque no momento que eles vão disponibilizar, o que acontece? Ele fala, doutor, senta aqui, toma um café aí, fica tranquilo, vou pedir ali um escrivão para pegar para o senhor o inquérito é muito complexo, tem vários anexos, tem vários volumes, porque eles podem suprimir determinadas páginas que eles não querem que você veja. Tá bom? Isso já aconteceu, infelizmente. Isso acontece sempre? Não acontece, mas infelizmente nós temos profissionais aí mal intencionados ainda na segurança pública que fazem isso, agem de má fé. E aí eles não numeram as páginas exatamente para poder fazer isso. Não, se tiver numerado, né, você vai observar lá e falar, opa, tá faltando página aqui. Da mesma maneira os anexos, eles tiram os anexos. Então você vai dar uma lida ali no inquérito, naquele momento ali mesmo, naquela repartição policial ali mesmo, no momento que você está tirando ali as cópias, ou digitalizando, hoje com os nossos smartphones nós conseguimos digitalizar os autos, você vai digitalizando e vai dando uma olhada. Primeiro verifique se está numerado. Se não tiver numerado, você vai solicitar ao escrivão, olha, numera para mim primeiro. Tá bom? Ah, não, doutor, mas porque tem muita página? Não. Então você vai certificar para mim que você vai me fornecer uma certidão que você está me fornecendo uma cópia sem numeração. Tá bom? Porque se posteriormente, quando esses autos desse inquérito forem juntados ao processo, e aí, muito provavelmente, é claro, por óbvio, eles estarão numerados, se acontecer de aparecer alguma cópia, algum documento novo, né, no meio aqui, eu vou conseguir demonstrar isso para o juízo, né, com essa certidão. Então certifica para mim. Então observem isso, tá bom?
Porque senão você vai ser feito de bobo ali. Em algumas oportunidades eles vão fazer isso. Não, a gente não pode mostrar tudo. Então vamos mostrar só o que a gente acha pertinente. Então tomem cuidado com isso. Então solicitem que as páginas estão numeradas. Verifique se existe ali alguma... Foi retirada alguma página ali importante. Se algum relatório, principalmente nos relatórios também produzidos pelos investigadores, eles fazem menção a alguma investigação que está em algum anexo. Se isso acontece, você tem que solicitar os anexos também. Não tem anexo. Não, aqui está fazendo menção ao anexo. Já que não tem anexo, eu quero uma certidão de que não tem anexo. Não tem nenhuma diligência anexa aqui. Não foi feito nenhum tipo de requerimento. Não é verdade? Verifique isso. Você tem que ter maldade nesse momento, tá bom? Tem que ter muita maldade, tá certo? E além disso, você também tem a prerrogativa de assistir seu cliente investigar durante o interrogatório, sob pena até mesmo de nulidade, tá bom? Então, a autoridade policial está interrogando seu cliente ali durante o auto de prisão em flagrante, ou até mesmo durante o inquérito policial, seu cliente foi intimado para apresentar a versão dele dos fatos, né? A versão dele dos fatos. Você tem a prerrogativa de acompanhá-lo e, inclusive, tomar apontamentos, fazer perguntas, tá bom? Fazer perguntas ali ao final, tá certo? Sem problema nenhum. Ou até mesmo solicitar, após ali o interrogatório, solicitar para a autoridade diligências. Por exemplo, seu cliente, durante o interrogatório dele, ele faz menção a outras pessoas que podem demonstrar que, por exemplo, ele não estava naquele local, ele estava num outro local, ele não participou daquele crime, daquele fato. Ele menciona essas pessoas, ele dá nomes, ele dá o endereço completo, não é? E você, como advogado diligente que você já vai solicitar, doutor, eu já quero que conste aí também que nós estamos solicitando a Vossa Excelência que intime essas pessoas para que elas venham aqui prestar as declarações dela, para que elas possam confirmar, né, o que o meu cliente está dizendo. Você já vai levar, inclusive, uma solicitação por escrito, porque você conversou com o seu cliente antes, não é isso? Você não vai levar seu cliente lá sem conversar com ele, é lógico que não. Então você já se entrevistou com ele antes, né? Já se entrevistou, já conversou com o cliente. Vocês dois já estão alinhados ali do que ele vai falar, qual que vai ser a versão dele dos fatos, não é verdade? E aí você já vai levar por escrito ao doutor. Inclusive eu trouxe aqui por escrito, que eu já sabia que o meu cliente ia mencionar essas pessoas. Eu trouxe por escrito, senhor, por gentileza, caso o senhor não queira constar aí, por gentileza, junta nos autos do inquérito que eu fiz essa sugestão para o senhor ouvir essas pessoas. Tá bom? Então isso é muito importante. Então as nossas prerrogativas, elas têm que ser observadas e nós, como advogados, nós temos que lutar por elas. Nós temos que lutar por elas. Então, a todo momento que você se deparar com violações às suas prerrogativas, você deve acionar a OAB, deve acionar as corregedorias das polícias, né, as corregedorias do Ministério Público, tá bom? Para fazer valer as suas prerrogativas, porque isso faz parte da ampla defesa, meus amigos. É isso que nos garante, como eu já disse antes, minimamente ali uma paridade de armas. Muito embora, sinceramente, de paridade está muito longe, né? Mas garante minimamente aí que nós possamos exercer a defesa técnica, né? E aí, nós temos que observar também que existe o provimento 188 de 2018 que estabelece a investigação defensiva, a possibilidade de investigação defensiva, né? De o advogado também, o advogado instaurar uma investigação defensiva. E aí você pode, é claro, nessa investigação, você pode ouvir testemunhas, né? Ouvir testemunhas, contratar detetives, né? Particulares, juntar documentos, contratar peritos, trazer para cá um pouquinho, ó. Contratar peritos para cá, isso, né, para fazer perícias ali particulares. E você pode fazer isso, mas tome muito cuidado. E aí que eu vou escrever bem grande, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Nós sabemos que existe um movimento
É de criminalização da advocacia. De criminalização da advocacia. Nós sabemos que, infelizmente, hoje existe um movimento de criminalização da advocacia. Então, senhores, muito cuidado, tá bom? Cuidado com essas diligências. Faça tudo de maneira documentada, tá certo? Convide a testemunha para comparecer no seu escritório, para prestar as declarações. Jamais, lembre sempre, você não tem poder de requisição, tá bom? Jamais faça isso de maneira informal, jamais ligue para essa pessoa sem ao menos gravar essa ligação. Tá certo? Fulano, você presenciou um fato que aconteceu tal dia. O fulano de tal está sendo acusado desse homicídio, ele é meu cliente. Eu precisava que você viesse aqui ao escritório, prestar suas declarações. O que esse cara vai fazer? Ele vai lá no delegado contar isso. Porque ele já foi ouvido, eventualmente já foi ouvido pelo delegado. E o delegado, se ele for um delegado diligente, o que ele vai fazer? Um delegado esperto, né? Um delegado aí vivido, ou uma delegada, né, diligente, inteligente, esperta, com experiência, que ele vai fazer, se você for procurado pelo réu, você me informa, tá bom? Porque existe um crimezinho, né, existe um crimezinho, de coação no curso do processo, tá bom? De fraude processual também, toma cuidado, você pode juntar documento lá, se você não formalizou isso, você pode ser acusado de fraude. Então, mande uma cartinha para essa pessoa, ou mande uma mensagem, solicitando para ela que ela, se caso eventualmente ela pode comparecer no seu escritório, jamais tente coagir essa pessoa, jamais, pelo amor de Deus, tá certo? Então tome muito cuidado, é importante que você, ao instaurar aí uma investigação defensiva, comunique isso à subseção da OAB aí da sua comarca, e formalize tudo, grave. O sujeito chegou lá para prestar o depoimento lá no seu escritório. Colha o depoimento dessa pessoa, se possível, filme, tá bom? Deixe bem claro que aquela pessoa não está ali obrigada, que ela não foi obrigada, que ela não foi submetida a nenhum tipo de coação, seja por parte do seu cliente, seja por sua parte, para estar ali naquele momento. Isso é muito importante, toma muito cuidado com isso, tá certo? Porque eventualmente você pode ser surpreendido e com a polícia batendo na sua porta com um inquérito de fraude processual, de coação no curso do processo. Ou o seu cliente pode até mesmo ser preso, tá bom? Sob o argumento de que ele está coagindo testemunhas. Então tome muito cuidado com isso. E existe um tipo penal que esse tipo eu morro de medo, que é o de obstrução de justiça, que está lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa. Eu entendo que esse tipo penal é inconstitucional, inclusive, assim como diversos outros tipos penais, porque ele é extremamente genérico. Não dá para você saber o conceito. Qual que é o conceito de obstrução de justiça? De obstrução de investigação? O que é? Qual que é o conceito? Não tem na lei. É praticar qualquer tipo de ato que possa obstruir as investigações, mas que tipo de ato? Porque eu convidar uma testemunha a comparecer no meu escritório para prestar declarações, isso é coação? Diferentemente, por exemplo, do Ministério Público, que tem poder de requisição e requisitar que aquela pessoa vá até o Ministério Público para dar suas declarações sob pena de desobediência, por exemplo. Sob pena de ser até mesmo conduzida coercitivamente. Tem lá na intimação lá do Ministério Público. Isso para mim que na verdade seria coação no curso do processo, né? No meu humilde entendimento. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado, tá certo? Com esses detalhes, isso é muito importante. Então formalize tudo e tente se resguardar da melhor maneira possível. E é claro, as nossas prerrogativas elas são imprescindíveis para o exercício da ampla defesa, né? Mas existe a necessidade de nós agirmos dentro dos limites das nossas prerrogativas, meus amigos. Infelizmente, nós sabemos que tem colegas que utilizam de suas prerrogativas, né, que cometem crimes, para cometer crimes. Então, tome muito cuidado com isso. Você tem que resguardar a sua integridade enquanto profissional, tá bom? Resguardar a nossa integridade enquanto profissional. Então, toma cuidado para não ultrapassar os limites das suas prerrogativas,
né? Muitas vezes os colegas são seduzidos aí pelos clientes. Ah, leva só um recadinho, só para falar para o fulano ali, para lá pegar uma mercadoria que está não sei aonde, para passar para não sei aonde. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso, tá bom? Muito cuidado, não se envolva, tá certo? Se nós quisermos lutar pelas nossas prerrogativas, nós temos que resguardar primeiro a nossa integridade, né? O exercício da prerrogativa é diferente de cometer crime. Tá certo? E para isso nós temos que manter uma conduta compatível com a nossa profissão, né? Infelizmente nós sabemos, e tem muitos colegas aí que, pelo amor de Deus, tem uma conduta completamente incompatível, que acaba por desvalorizar a nossa profissão, né? Então, por favor, tenta manter uma conduta razoável, minimamente razoável, aí, que seja compatível com a nossa profissão, né? Cuidado com rede social. Tá certo? Você quer se embriagar, quer ficar louco aí na balada, cuidado. Vai para um sítio, vai para um lugar reservado. Né? Você vê aí advogado jogando sinuca em boteco. Isso não é compatível com a nossa profissão, nada contra. Você gosta de uma sinuca? Vai para um sítio, né? Ou para casa de um amigo que tem uma sinuca. Mas pelo amor de Deus, é até infração ética, né? A prática de jogatina, por exemplo. A embriaguez também é infração ética, sabia? Então toma cuidado com isso, com rede social, para não desvalorizar ainda mais a nossa profissão, que já é tão aviltada, né, pela mídia, pela opinião pública, tá certo? Então vamos fazer por onde? E sempre lutar pelas nossas prerrogativas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma aulinha aí sobre o princípio da ampla defesa e esse desdobramento que é a defesa técnica, que é tão importante aí na nossa labuta aí, né? Como advogados. Um grande abraço para vocês e aí até a próxima aula, até o próximo vídeo.